Vamos lá, meus queridos. Esse é o nosso momento do desafio. E esse nosso desafio de número 1, na verdade, eu estou jogando aqui, né, uma discussão que se refere ao nosso próximo bloco, tá? Como a gente falou apenas de ação de consignação e pagamento, e eu fiz uma abordagem geral dos procedimentos, né? A gente falou de procedimento comum, falou que também existe um procedimento sumaríssimo, e também a gente falou sobre, geralmente, né, o geral, sobre procedimentos especiais, que se dividem em jurisdição especial, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Então, eu quero jogar algo que foi, né, na verdade, um julgamento bem inédito da jurisprudência e do STJ, e o desafio de número 1, ele está relacionado com a ação de exigir contas, tá? Que vai ser abordada aí no nosso próximo bloquinho. Então, pode vir comigo aqui no material e olha o questionamento que eu quero fazer para vocês. Cabe ação de prestação de contas, ou melhor, né, exigir contas? Hoje, a terminologia, ela acaba sendo trocada. Cabe ação de exigir contas em face da genitora que administra os alimentos recebidos pelo filho, né, a pensão alimentícia. E aí, gente, vou dar alguns segundinhos aí para que vocês pensem sobre esse assunto. Será que cabe? Porque, na verdade, né, o pai paga os alimentos e aí o filho, né, sendo menor, seja ele relativamente ou absolutamente incapaz, quem acaba administrando, né, esse patrimônio que é do filho, não é nem do pai, é do filho, é a genitora, ok? Então, aqui eu nem estou questionando essa questão de guarda, se ela é compartilhada, a questão é que a mãe administra esse patrimônio alheio. Então, será que o pai, desconfiado, entendendo que essa gestão, ela não está sendo uma gestão correta, será que o pai, ele poderia pedir uma ação de exigir contas? Tá? Lembrando que antes, no Código de Processo Civil de 73, nós tínhamos essa nomenclatura aqui, ó. Prestação de contas, CPC 73. Exigir contas, CPC de 2015, certo? Então, olha aqui, gente. Eu coloquei primeiro para vocês esse julgado 2019, tá? É um julgado de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e esse julgado, ele espelha até então a orientação do STJ e dos demais tribunais ordinários. Ó, direito de família, alimentos, ação de prestação de contas, devedor, ausência de interesse de agir. Até então, essa era sempre a justificativa, que o autor tinha uma ausência de interesse de agir. Crédito, inexistência, administração, valores, guarda, exclusividade, irrepetibilidade, utilidade, ausência. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código Velho, né? A ação de prestação de contas tem a finalidade de declarar a existência de um crédito ou débito entre as partes. Nas obrigações alimentares, não há saldo a ser apurado em favor do alimentante, porquanto, cumprida a obrigação, não há repetição de valores. A ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é uma via inadequada para fiscalizar o uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar um crédito em seu favor e não representar utilidade jurídica. Então, falta de interesse de agir, que é uma condição da ação, né? Então, não tem aqui a questão da adequação, da utilidade, a necessidade, utilidade. O alimentante, ele não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda, do alimentando, porque uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória. Então, a gente já sabe que isso é uma queixa muito constante, né? Os pais normalmente acham que pagam demais, né? Eu falo os pais porque, na grande maioria das vezes, na prática, são os pais que reclamam, né? O que acontece, gente? Na verdade, quando o pai começa a achar que ele está pagando demais, ele tem que entrar com uma ação revisional, que é uma ação que permite uma ampla dilação probatória, né? Porque aí ele tem que provar o quê, gente? Que ou o menor
né? Ou as necessidades, elas diminuíram, né? Ou o quê, gente? Ou, na verdade, é aquela questão do binômio. Muitos autores já falam no trinômio, né? Necessidade, possibilidade, razoabilidade, tá? Então, o que acontece? Tem um dispositivo do Código Civil, tá? De 2002, que ele diz o seguinte, que o pai que não tem a guarda, tá? Porque hoje tem aquela questão que a guarda compartilhada é a regra do sistema, mas que mesmo tendo a guarda compartilhada, você vai estabelecer um lar de referência. E aí, mesmo tendo a guarda compartilhada e a criança ficando períodos bem parecidos com a mãe e com o pai, ela tem despesas fixas, né? Por exemplo, o plano de saúde, a escola, as atividades extracurriculares. Então, tem que ter uma pensão. Muitos acabam se equivocando e achando que com a guarda compartilhada não tem que pagar pensão. Tem, porque a criança tem as suas despesas fixas. Então, muito bem. O código diz que aquela pessoa que não tem a guarda, ela pode fiscalizar, né? Então, tem um dispositivo no Código Civil que dá a entender que eu posso pedir as contas. Então, com base nesse entendimento, o STJ parece ter mudado de opinião, tá? E aí, esse ano agora, de 2020, ele passou, com base nesse artigo do Código Civil, ele passou a admitir essa ação. Só que assim, gente, me causa bastante estranheza, porque a gente vai ver que a ação de exigir contas, tá? Ela é uma ação em que, primeiro, a gente tem que entender que quando o pai ele paga os alimentos, tá? Os alimentos passam a ser do filho. Então, na ação de exigir contas, eu estou entrando com uma ação contra uma pessoa que está administrando o meu patrimônio. Então, eu estou duvidando da gestão dela em relação ao meu patrimônio, né? E nesse caso, eu, na verdade, estou entrando com a ação em face da genitora, mas ela está administrando o patrimônio do filho, não é o meu patrimônio. Então, já me causa a primeira estranheza, né? Na ação de exigir contas, eu vou entrar contra o meu mandatário, contra a pessoa que administra os meus imóveis, contra o banco que está fazendo descontos indevidos da minha conta, da qual eu sou correntista, ou contra os sócios de uma sociedade da qual eu faço parte, porque ele é o sócio administrador, ou gerente, ou diretor, porque eu também estou desconfiando da gestão dele. Então, são situações, né, ou até mesmo aquelas questões envolvendo o condomínio, eu desconfio do síndico. Então, percebam, isso me causa estranheza, né? Então, nesse caso, né, a mãe não está administrando o patrimônio que é do pai, ela está administrando o patrimônio que é do filho, tá? Até aqui tudo bem. Outra coisa, na ação de exigir contas, o que eu quero é saber se a pessoa, ela geriu bem, e se ela não geriu bem, eu quero saber qual que é o saldo que eu tenho a meu favor, para que ela me devolva. Só que os alimentos são irrepetíveis. Então, o STJ, quando ele permitiu a ação, ele deixou claro que não há direito de repetir, de pedir de volta. E aí, tudo bem, a solução que foi dada no caso concreto, ela levou em consideração o maior, né, a tutela do menor, a questão do ECA, da criança e do adolescente, a proteção integral da criança e do adolescente, o maior interesse. Então, permitir essa ação foi apenas no interesse da criança e do adolescente. Essa foi a justificativa. E aí, no final do julgado, ele deixou bem claro que esse tipo de ação não poderia ser manejada como uma prévia de uma ação revisional. Só que vocês sabem que, na prática, é isso que as pessoas vão fazer. Elas vão começar a entrar com essa ação, porque elas começam a desconfiar, é porque a mãe está gastando dinheiro com outra pessoa, porque a mãe está se divertindo com o dinheiro da pensão, porque é aquela velha história que os casais não conseguem se resolver na relação cônjuge-companheiro e acabam descontando na relação paterno-filial. Vai ser isso que vai acontecer. Então, é uma decisão em que a gente tem que colocar um ponto de reflexão para que isso não vire uma esculhambação superveniente. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, tá? Volta aqui comigo e vamos analisar o caso. Raquel, então, o STJ permitiu? Permitiu. Agora, tá? Você vai encontrar ainda várias decisões dizendo que não. Raquel, é um precedente obrigatório? Não é. É um caso bem específico. A criança, me parece que tinha problemas, tá? Era uma criança especial. Então, tudo foi decidido com base na proteção integral. Então, isso também tem que ser sopesado. Vem comigo aqui. Esse é o julgado de 2019. Tudo bem? Ótimo. Aí temos aqui, informativo 673, gente. Esse julgado, só para mostrar para vocês aqui, tá? É um julgado de 2020, junho de 2020, tá?
Olha o que temos. Processual civil, né? Recurso interposto sobre a égide do novo Código, ação de prestação de contas. Muitos ainda utilizam a mesma terminologia, né? Olha o artigo aqui do Código Civil que eu falei para vocês, ó. Quem quiser depois conferir, artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, negativa de prestação jurisdicional, inocorrência, pá. Gente, aqui eu vou o cerne da coisa, né? 3. O cerne da controvérsia gira em torno da viabilidade jurídica da ação de prestar, de exigir contas, ajuizada pelo alimentante, que é o pai, contra a guardiã do menor, do alimentado ou alimentando, para obter informações acerca da destinação da pensão paga mensalmente. O ingresso no ordenamento jurídico da Lei 13.058, de 2014, incluiu a polêmica norma contida no parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil, versando sobre a legitimidade do genitor, não guardião, para exigir informações e ou prestação de contas contra a guardiã unilateral, devendo a questão ser analisada com especial ênfase à luz dos princípios da proteção integral da criança e também do adolescente. Percebam que aqui são princípios que estão não só no Código Civil, como também na Constituição e no ECA, tá? O princípio também da isonomia e, principalmente, a dignidade da pessoa humana, que são consagrados pela ordem constitucional vigente. Na perspectiva do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, e do legítimo exercício da autoridade parental, em determinadas hipóteses, é juridicamente viável a ação de exigir contas ajuizada por genitor alimentante contra o guardião e representante legal de alimentado incapaz, na medida em que tal pretensão, no mínimo indiretamente, está relacionada com a saúde física e também psicológica do menor. Lembrando que a lei, ela não traz palavras inúteis. Ou seja, como os alimentos prestados são imprescindíveis para a própria sobrevivência do alimentado, que no caso tem seríssimos problemas de saúde, tá? Olha o caso, gente, o caso concreto, ele é específico. Então, o alimentado, no caso, ele tem seríssimos problemas de saúde, eles devem, ao menos, assegurar uma existência digna a quem os recebe. Assim, a função supervisora, por quaisquer dos detentores do poder familiar, em relação ao modo pelo qual a verba fornecida é empregada, além de ser um dever imposto pelo legislador, é um mecanismo que dá concretude ao princípio do melhor interesse e da proteção integral da criança ou do adolescente. O poder familiar que detém, né, lembrando que o poder familiar é de ambos os pais, e aí a partir da Constituição de 88, né, que falou sobre isonomia entre cônjuges, companheiros, entre filhos, então a gente deixa para trás aquela terminologia obsoleta de pátrio poder, da opinião masculina que prepondera, e aí a gente passa a ver os cônjuges, os pais, os companheiros em pé de igualdade, então a gente troca o pátrio poder pelo poder familiar, certo? Vem comigo. Então, ó, o poder familiar, estamos aqui no item 7, o poder familiar que detém os genitores em relação aos filhos menores, a teor do artigo 1632, não se desfaz com o término do vínculo matrimonial ou da união estável deles, permanecendo intacto o poder-dever do não guardião de defender os interesses superiores do menor que seja o quê? Incapaz, ressaltando que a base que o legitima é o princípio já destacado. Em determinadas situações, não se pode negar ao alimentante não guardião o direito de averiguar se os valores que paga a título de pensão estão sendo realmente dirigidos ao benefício e voltados ao pagamento de suas despesas e ao atendimento dos seus interesses básicos fundamentais, sob pena de se impedir o exercício pleno do poder familiar. Não há apenas interesse jurídico, mas também o dever legal, por força aí do tal parágrafo 5º do artigo 1538 do Código Civil, do genitor alimentante,
de acompanhar os gastos com o filho alimentado, que não se encontra sob a sua guarda, fiscalizando o atendimento integral de suas necessidades materiais e também imateriais, essenciais ao seu desenvolvimento físico e também psicológico, aferindo o real destino do emprego da verba alimentar que paga mensalmente, pois ela é voltada para esse fim. Então, aqui, é claro, gente, foi uma decisão extremamente voltada para aspectos principiológicos, tá? Eu só tenho medo da utilização totalmente deturpada desse julgamento, tá? Então, pais que talvez não estejam tão preocupados assim com o filho, né, mas querendo atingir o outro cônjuge, ou até mesmo preparar aí o solo para eventuais revisionais, né? Eu tenho medo, gente, disso aqui virar picuinha, tá? Essa que é a verdade. Porque quem atua nas varas de família sabe exatamente do que eu tô falando, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com esse precedente para saber utilizá-lo dentro dessa principiologia, né, com a qual ele foi aplicado, tá? Volta. O que justifica, portanto, o que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza. Então, olha que essa parte aqui é interessante. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. O que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da criança ou do adolescente beneficiário dos alimentos diante da sua possível malversação e não eventual acertamento de contas, perseguições ou picuinhas. Ele, gente, aqui, percebam que o ministro, que o relator, ele foi voto vencido, tá? O ministro Paulo de Tarso Sanseverino não concordou, tá? Não é quem que ganhou, gente. Quem foi o primeiro voto que defendeu a possibilidade dessa ação foi o ministro Moura Ribeiro, que inclusive foi nomeado relator para o acórdão, né? Então, ele usou a expressão que eu temo. Então, aqui, vamos aqui, O que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da criança ou do adolescente beneficiário dos alimentos, diante da sua possível malversação, e não o eventual acertamento de contas, perseguições ou picuinhas com o guardião, devendo ela ser dosada, ficando vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação de revisional, pois os alimentos, eles são irrepetíveis. Mesmo que você acabe preparando a revisional, tem que lembrar que a ação revisional, né, os efeitos da revisão, eles são tanto na revisão como na exoneração, os efeitos retroagem à data da citação, sendo vedada a compensação e a questão da irrepetibilidade, tá? Tem que respeitar a questão da irrepetibilidade. Então, é uma decisão que eu entendo a fundamentação dela, mas eu temo a má utilização desse precedente. Eu entendo o caso, é um caso específico, tá? Entendo que em algumas situações realmente existe a malversação desses valores, mas entendo que a ação genuína de exigir contas não seria apropriada. Porque eu, por exemplo, eu não posso exigir da mãe essa ação porque a mãe não administra um patrimônio que é meu. Eu entendo a justificativa do artigo do Código Civil, tá? Porque ele parece fundamentar realmente, tá? No final das contas, eu concordo com o julgado, mas eu só tenho medo da má utilização dele, certo? Deixa eu ver se eu coloquei mais uma coisa aqui. Eu acho que eu coloquei algumas informações. Aqui, informações complementares do julgado. Para, manuseio da ação de exigir contas de verba alimentar, não há necessidade que se busque ou que se indique a existência de um crédito, mas sim que se demonstre a titularidade de um interesse legítimo, como na hipótese em que o alimentante, não o guardião, visa esclarecimentos sobre o emprego da verba alimentar prestada a menor, que deve ter o seu real melhor interesse garantido. Desse modo, a questão da irrepetibilidade dos alimentos não pode ser um fator determinante para impedir o ajuizamento da ação. Isso aqui foi um fundamento que venceu, tá? Agora, o que disse o voto vencido? O alimentante tem direito
a fiscalização de contas, mas ele não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando pelo procedimento especial previsto nesse artigo. Isso porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em outro tipo de ação, que não, né, o Paulo de Tarso Sanseverino entende que não seria a ação de exigir contas, seria qualquer outra ação, né? Então, assim, gente, eu entendo que os dois têm a sua razão, tá? Os dois têm razão, né? Mas que no final das contas esse julgado ele foi importante. Só temo a sua utilização. Certinho? Encontro vocês no próximo bloco e também no próximo desafio.